Olha só, gente, continuando em relação agora às características do poder constituinte originário. Tem algumas características que valem a pena destacar. Primeiro, ele é um poder constituinte, ou o poder constituinte originário é um poder inicial. O que é que significa isso? Antes do poder constituinte originário, não existe outro poder. Ele é o primeiro. E é ele quem dá o início a tudo. É ele quem dá início, volta para cá. É ele quem dá início, com a Constituição, a toda a organização do Estado. Toda a organização do Estado começa no poder constituinte. Tá bom? Então, é ele que dá início a tudo, ao Estado, ao ordenamento jurídico e aos demais poderes, legislativo, executivo e judiciário. Tá bom? Ele é autônomo. O que quer dizer autonomia, gente? Autonomia que tem a ver com criar as próprias normas. Ou se conduzir segundo as próprias normas. Ele é autônomo, gente, porque como ele pertence ao povo e dá origem à Constituição, ele não se subordina a nada, nenhum outro poder e a nenhuma outra norma jurídica, ou seja, olha só, volta para cá. Existe alguma coisa antes dele? Não. O poder constituinte originário é o que funda a ordem jurídica. Por isso que diz que ele pertence ao povo. É ele que funda tudo. Então, gente, ele não está submetido, né? Ele se exerce... Cadê onde eu estava? Cadê? Aqui. Ele não se exerce de uma forma vinculada a outras normas ou a alguém, não. Ele pertence ao povo e vai ser exercido segundo a vontade do povo, tá bom? Ele é incondicionado. O que significa isso? Incondicionado, não condicionado, ou seja, ele não está submetido a condições de ninguém. Ninguém pode colocar condições à sua atuação. Por exemplo, a gente decide montar uma Assembleia Constituinte, hoje no Brasil, aí o Supremo diz, olha, mas essa Assembleia Constituinte tem que obedecer A, B, C e D. Tem que obedecer? Não tem. O poder constituinte não tem que obedecer a nenhuma regra na sua atuação. Nem as cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas mesmo? Comentei com vocês já. O que são cláusulas pétreas? Hein? Seriam leis que não podem ser alteradas? Seria, desculpa? Não deu para entender. Leis que não podem ser alteradas. Normas, e são normas que estão na Constituição e que não podem ser abolidas. A expressão correta é abolidas, já não pode ser tirada da Constituição. Então, olha só, o poder constituinte, ele não se submete a nenhuma condição ao nível de, ele pode desconsiderar as cláusulas pétreas, ele pode dizer assim, ok, não me interessa. Por exemplo, alguém perguntou isso. Na Constituição brasileira atual, a pena de morte não pode ser instituída. Só no caso de guerra declarada. Só cabe pena de morte em caso de guerra declarada. Uma Constituição nova pode instituir pena de morte? Pode. Professor, mas é uma cláusula pétrea na Constituição atual. Na nova, pode ser ou não. Claro isso? Isso tudo tem relação com uma das principais características do poder constituinte originário. O poder constituinte originário ele é juridicamente ilimitado. Não tem limites jurídicos. Professor, nenhum. O poder constituinte originário não se submete a ordens, não se submete a normas jurídicas. Não existe a obrigação do poder constituinte originário respeitar qualquer norma jurídica que seja. Professor, e os tratados internacionais? Nem tratados internacionais. Professor, e, sei lá, meu direito adquirido, o direito que eu já tenho? Nada. O poder constituinte originário, ele não tem o dever de obedecer a nada. Eu não estou dizendo que porque ele tem esse poder, ele exerce isso e ele deixa respeito a tudo. Não estou dizendo isso.
O poder constituinte originário, normalmente as assembleias constituintes, né, que são quem exerce esse poder, as assembleias constituintes tentam fazer uma transição leve, então evitam criar muitos atritos. Mas se ela quiser, ela pode. Se ela quiser alterar a organização do Estado, pode, sem nenhum problema. Tá bom? Então, olha só, como a Constituição é a primeira norma jurídica a existir, e é com base nela que todas as outras normas vão ser criadas, lembram da pirâmide de Kelsen? É com base na Constituição, é ela que é o fundamento de todas as outras normas. Então, gente, existe alguma norma jurídica que dê ordens à Assembleia Constituinte? Não, não existe. A Assembleia Constituinte não precisa observar nenhum limite. Aqui eu vou contar uma historinha para vocês entenderem como funciona isso. Gente, quantos senadores cada estado tem? Quantos senadores cada estado do Brasil tem? Isso é pergunta de conhecimentos gerais, não é nem uma pergunta jurídica. Quantos senadores cada estado tem? Não, gente. 3 senadores. Cada estado do Brasil tem 3 senadores. Existe alguma eleição na qual nós votamos em 3 senadores? Resposta: não. Em nenhuma eleição nós votamos em 3 senadores. Por que não? Porque o Senado é uma casa do Congresso que nunca é completamente renovada. A gente vai dizer, né, que a teoria política vai dizer que é a casa que dá estabilidade ao Congresso Nacional, então ela nunca é 100% renovada. O Senado Federal ele é parcialmente renovado em uma sessão, em uma eleição, e parcialmente renovado em outra eleição. Dois senadores são eleitos em uma eleição, um senador é eleito na outra eleição. Por exemplo, na última eleição que nós tivemos, nós elegemos quantos senadores? Conhecimento geral, gente, por favor, não me envergonhe. 2, professor. 2 senadores foram eleitos. Na próxima eleição, 2022, nós vamos eleger um senador. Tá? 2, 1, 2, 1. Ok. Quando a gente foi fazer a Constituição de 88, gambiarras do Brasil, né? O Brasil é cheio de gambiarra. Aí o Brasil disse, poxa, vai ter 2 trabalhos, fazer 2 eleições, uma para o Congresso, uma para a Assembleia Constituinte, não faz uma coisa, olha só, o Brasil dando seu jeitinho, até para fazer uma Constituição, a gente dá um jeitinho. O pessoal, não sei quem foi a mente brilhante, deu a seguinte ideia, faz o seguinte, junta as eleições. Aí faz o seguinte, metade do dia, os eleitos serão, olha só, metade do dia os eleitos serão membros da Assembleia Constituinte e na outra metade do dia eles serão congressistas, deputados e senadores. Ok? Olha só. Metade vai ser congressista, metade vai ser... metade do dia, né? Eles vão ser congressistas, senadores, deputados e tal, membros do parlamento, e na outra metade do dia eles vão ser constituintes. Eles vão ser constituintes. Ok. Mas toda gambiarra dá certo ou dá errado, gente? Toda gambiarra sempre dá errado. Pode até funcionar razoavelmente bem, mas uma gambiarra nunca funciona 100% bem. Não existe isso. E o que foi que eles esqueceram? Eles fizeram a eleição, teve eleição lá em 87, 86, 87. Não vou lembrar de cabeça. Ou foi 86 ou 87, não vou lembrar. Fizeram eleição para a Assembleia Constituinte, casadinha com composição do Congresso Nacional. E o que foi que eles esqueceram? O pessoal do Senado que ficou lá. Aí, quando eles foram montar a Assembleia Constituinte, o que eles disseram? Opa, tem um pessoal aqui que está no Congresso, os senadores, que não foram renovados, lembra? 2/3, 1/3. Então, nunca renova 100%. Ficou um pessoal aqui do último Congresso, da última composição do Congresso. E eles não foram eleitos, olha só, eles não foram eleitos para a Assembleia Constituinte. E aí, gente, esses senadores que eram senadores
mas que não foram eleitos para a Assembleia Constituinte. Eles poderiam ou não poderiam participar da Assembleia Constituinte? Eu acho que não poderia, professor. Não poderiam? Gente, isso foi parar lá no Supremo. Chegou a Assembleia Constituinte. E aí, presidente do Supremo, pode ou não pode? Esse pessoal aqui, ó, que ficaram conhecidos como os senadores biônicos. Os senadores biônicos foram esses que não foram eleitos. Eles podem participar da Assembleia Constituinte? O que foi que o presidente Supremo, ou o Supremo disse? Meu filho, vocês são o poder constituinte. Eu não posso te dar ordem nenhuma. Você escolhe. O que você decidir está certo. Por quê? Porque não existe nenhuma norma que te diga quem compõe e quem não compõe a Assembleia Constituinte. É você que tem que decidir. Estão entendendo? O Supremo disse, eu não posso julgar isso. Por que eu não posso julgar? Porque você é o poder constituinte. Eu não posso te dar ordem sobre isso. Então, o que foi que aconteceu? Aprovaram e incluíram os chamados, que ficaram conhecidos como senadores biônicos. Deixa eu ver se aparece aqui. Senadores biônicos da Assembleia Constituinte, tá? Mas não vai aparecer aqui porque normalmente associa senadores biônicos à composição do Congresso na ditadura militar. Mas tiveram lá os senadores biônicos lá da Constituição. O nome deles está aqui no final, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Tem os membros da Assembleia Constituinte, presidente e tal, os demais membros. E tem os participantes, ou seja, os que estavam lá e que acabaram participando sem estar eleitos, tá? Lá na Constituição consta o nome de todos eles. Olha só, Hélio Gueiro estava lá. Deixa eu ver quem mais a gente conhece. Até hoje a gente está lá. Álvaro Dias já estava lá. Um monte de gente, né? Que, olha só, 32 anos de Congresso Nacional. Nossa. Enfim, política brasileira, né? Teotônio Vilela Filho, um grande senador, conhecido até hoje, mas já falecido. Enfim. Bora voltar para cá. Depois vocês vão ler a lista de todo mundo que estava lá. Bem, aí você pode perguntar assim, professor, entendi. Então, não tem que obedecer regras e tal. Isso significa que o poder constituinte originário, ele é, então, completamente ilimitado? Não tem limite nenhum? Atenção, gente, olha só. Não existem limites jurídicos. Limites jurídicos não existem. Mas em limites fáticos, a gente pode chamar de limites materiais. O que são isso? Limites práticos. Existem ou não existem? Sim, eles existem. Como assim existem limites, professor? Não existem limites jurídicos, mas existem limites de outra ordem, como, por exemplo, morais, limites econômicos, limites culturais. Então, imagina hoje, por exemplo, no Brasil de hoje, vem uma nova Constituição e nessa nova Constituição, sei lá, ficou definido que a religião oficial do Brasil é o islamismo. Ok, juridicamente não é proibido a Constituição fazer isso, mas o povo aceitaria uma regra como essa? Sim ou não? Não. Não. Juridicamente não existe nenhuma proibição, mas o povo não aceitaria isso, ou seja, isso é um limite fático ou material. É uma limitação real, o povo não aceitaria um negócio desse. O professor Canutini diz o seguinte: o poder constituinte originário é estruturado e obedece a padrões e modelos de conduta espirituais,
culturais, éticos e sociais que cada comunidade, que cada sociedade tem, que estão radicados na consciência jurídica da comunidade. Ou seja, em resumo, né, o poder constituinte originário está limitado pela vontade do povo. O povo vai dizer o que pode e o que não pode ser feito. De novo, são limites jurídicos, né? São limites fáticos ou materiais. Claro até aqui? Sim ou não? Perfeito. Isso aqui eu já tratei com vocês até lá atrás, essa diferença, mas deixa eu só ver se eu fiz um esquema que eu acho que eu tinha feito para diferenciar poder fático de poder jurídico. Não, acho que eu não cheguei a fazer. Eu expliquei, mas eu não fiz nenhum quadro para explicar. Olha só, gente. Quando eu falo, existem dois tipos de poderes. Quando eu digo assim, tem poder para fazer tal coisa. Existe poder jurídico. O que é um poder jurídico? É um poder que o direito te dá. E existe um poder fático, que é o poder que você tem para fazer uma coisa, independente do direito aceitar aquilo ou não. Por exemplo, você tem o poder de... Deixa eu pensar aqui. Você tem o direito, você tem o poder de exigir do município, por exemplo, do poder público, a prestação de contas, não é verdade? Você não pode ir num órgão público e dizer, olha, eu queria que vocês me informassem tal coisa, chama de transparência. Nós temos o direito de exigir, nós temos o poder de exigir do poder público transparência, sim ou não? Sim. Sim. Esse é um poder que o direito te dá. Ok. Se eu disser assim, olha, deixa eu ver quem aqui. O Felipe, por exemplo, ele é lutador de, sei lá, jiu-jitsu. E ele é faixa preta, tá bom? Se eu disser assim, o Felipe tem poder de agredir sei lá, o vizinho dele. Esse é um poder jurídico, esse é um poder que o direito dá a ele, ou esse é um poder real, ou seja, independente do direito? Poder real. É um poder real. Por que é um poder real? Porque o direito dá para o Felipe o direito de agredir o vizinho dele? Não. Não. O direito não dá esse direito a ele, não dá esse poder a ele. Então, esse é um poder de fato. O que é um poder de fato? É quando você consegue fazer alguma coisa independente do direito. É a regra? Não, obviamente não. Em um Estado de Direito, qual é a regra? Em um Estado de Direito, os poderes são poderes jurídicos. Em um Estado de Direito, os poderes que nós temos são poderes organizados, regulados pelo direito. Não é verdade? Então, você faz aquilo que a lei te autoriza, aquilo que a lei te ordena. São poderes jurídicos. Quando um poder existe independentemente do direito, ou seja, uma capacidade real, independentemente do direito, nós chamamos isso de um poder de fato. O que é que significa isso, gente? Ele existe, ele se manifesta antes do direito, ou independente do direito. Volta para cá. O poder constituinte é um poder jurídico ou fático? Fático. Fático. Porque ele existe antes do direito. Olha só. O direito começa a partir daqui, olha só. O direito se manifesta daqui para frente. O poder constituinte se manifesta antes de vir esse direito. Então, por consequência, ele é um poder fático. Um poder de fato é um poder jurídico, tá bom? Ele existe independentemente do direito, ou seja, uma capacidade real.
Como não existe uma norma que regule, que guie ele, então ele é poder de fato. Tá? Última característica. Ele é permanente. Professor, mas não existe nenhuma Assembleia Constituinte organizada agora no Brasil. Sim, mas ele é permanente por quê? Porque a qualquer momento ele pode ser exercido. Atenção, o poder constituinte pertence ao povo ou à Assembleia Constituinte? Ao povo. Ao povo. O que significa dizer que o poder constituinte é permanente? Significa que não existem restrições a quando ele vai se manifestar. Professor, a gente pode fazer uma Constituição hoje? Pode, se nós nos mobilizarmos, se nós quisermos, nós podemos iniciar os movimentos para criar uma nova Constituição, sem nenhum problema. Professor, Pode falar. se o povo assim, se unisse para criar uma nova Constituição, porém, digamos assim, as autoridades que estão hoje na gestão do nosso país impedissem, o que aconteceria, professor? Não, olha, esse é um bom ponto, é um bom ponto. Lembra, isso aqui, poder de fato, tem que ser uma capacidade real. Então, assim, convocou um protesto e não deu em nada. Isso era poder constituinte? Não. Só é poder constituinte quando eu consigo realizar aquilo que eu quero. Canutino disse isso lá no início, olha só. Ele é uma força que está em condições de, ou seja, tem poder, tem capacidade de criar uma Constituição. Então, assim, fiz um protesto e o Congresso Nacional não aceitou. O poder constituinte, o povo, se ele realmente se manifestar, ele consegue derrubar isso. Se ele encontra um empecilho a essa sua vontade, então ele não é realmente o poder constituinte. O poder constituinte é aquele que tem a capacidade de impor sua vontade. É esse o poder constituinte. Então, eu só posso dizer que é uma manifestação do poder constituinte quando ela supera as barreiras e ela impõe a sua vontade. Tá bom? Então, pode ser até uma demanda, mas enquanto não houver, enquanto o poder constituinte, enquanto o povo não conseguir superar e suplantar a vontade do Congresso Nacional, por exemplo, ou do Judiciário, ou do presidente, ele não é, de fato, poder constituinte originário. Aí diz, essa professor, não existe. Isso existe. Existe, sim. A revolução, nesses termos, é muito frequente. A revolução que pôs fim à ditadura da Romênia é um bom exemplo disso. Então, o povo foi, cercou o Palácio Presidencial e invadiu. Que é o último dos... Qual era o nome dele? É um sobrenome que eu não sei nem pronunciar. Parece um palavrão, inclusive. Romênia... Nicolai Sess... Não sei pronunciar o sobrenome, gente. Esse foi um bom exemplo. Então, a queda dele foi pelo povo mesmo, cercando o Palácio Presidencial. Isso é uma manifestação do poder constituinte originário, de fato. Tem os vídeos, inclusive, do último discurso dele. Quando o povo consegue fazer isso, então eu tenho uma manifestação do poder constituinte originário. E como isso não tem prazo, pode ser feito a qualquer momento, ele é permanente. Agora sim, pode ser que ele esteja latente, tá? Quando eu digo latente, é algo que está aparente ou que está oculto? É algo que está, não é nem aparente ou oculto a ideia. É algo que está ocorrendo ou algo que está paralisado? Paralisado. Paralisada. Então, por exemplo, hoje nós temos o poder constituinte originário? Temos. Ele está latente, ele está paradinho no canto dele, mas a qualquer momento, se nós quisermos, nós podemos manifestá-lo. Professor, a gente pode dar início a uma revolução? Pode, só querer, só força de vontade, tá? Só vocês se mobilizarem e começarem a revolução. Nada impede.
Não tô nem brincando, não. Mas, tipo assim, a qualquer momento é possível isso, tá? Bem, gente, para a gente finalizar a aula de hoje, como é que ele se expressa? Ok, a titularidade dele é do povo, né? A titularidade é popular. Mas tem como 200 milhões de brasileiros opinarem sobre uma nova Constituição? É viável isso? Não, né? Então, o povo não tem como exercê-lo diretamente. Então, ele é exercido de duas formas. Tem o poder constituinte originário outorgado, que é quando ele é exercido por representantes que não receberam legitimidade democrática. Por exemplo, a Constituição da ditadura militar. Tá bom? É o caso de poder constituinte outorgado. Eles não têm legitimidade direta do povo. E tem o poder constituinte originário advindo de Assembleia Constituinte, que é quando os representantes foram democraticamente eleitos. Tá bom? Quando os representantes foram democraticamente eleitos, nós temos uma manifestação via Assembleia Constituinte, tá bom? Gente, o titular sempre é o povo. Agora, o agente, que é aquele que age em nome do povo, pode ser democrático ou não. Ok? Mas o titular sempre vai ser o povo. Claro até aqui, gente? Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigado.